Fala pessoal, Latos falando, vamos lá para mais um Latos Responde. O assunto hoje bem pertinente, né? Perguntaram muito sobre isso, tá? Que é qual a diferença entre macroeconomia e microeconomia, né? Qual a importância de eu entender a macroeconomia e entender a microeconomia, tá? Então, bem válida a pergunta aí, mas antes de mais nada, desce o dedo no like aí, deixa seu like. Se não segue o canal, siga o canal, ativa o sininho aí para receber notificação, porque tem muito conteúdo que a gente solta praticamente todos os dias, então deixa o seu like aí, ativa o sininho para notificação aí. Roda a vinheta aí. Bom, mas vamos lá, pessoal. Macroeconomia e microeconomia, né? Basicamente, o que é isso, né? Macroeconomia é quando você entende uma economia mais ampla, né? No caso, como a gente está no Brasil, a gente está falando da economia externa. E economia externa, entenda olhar para dados americanos, dados asiáticos, dados europeus e entender o que está acontecendo na economia deles e qual reflexo pode ter na nossa economia, que a nossa economia seria a microeconomia, que é entender a economia do país que você está. Então você precisa entender como que está o crescimento dessa economia, como que está a expectativa do mercado com a economia, como que está os juros dessa economia, como está a inflação dessa economia, né? Tudo isso gera uma influência no seu dia a dia, tá? No seu dia a dia isso tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente pensa no dia a dia operacional dentro do mercado financeiro e também nos seus investimentos de médio e longo prazo dentro do mercado financeiro. Então entender macroeconomia e microeconomia é muito importante, né? E quando você pensa nos conceitos gerais de macroeconomia, a definição real de macroeconomia é a ideia de você entender, baseado em dados, informações que são fornecidas por órgãos desses países, entender como está a saúde desse país, justamente para você entender se aquele país não está no momento bom, se está no momento ruim, se o PIB dele está crescendo, se a inflação dele está alta, se a inflação não está alta, como que está o dado de serviços, como estão os dados de emprego, né? Enfim, como que está o conceito geral e como que está a saúde daquele país. Porque baseado nisso, você entendendo como está o cenário macro, você consegue ter percepção de como está o cenário micro. Quando a gente pensa em economia global, existem as maiores economias do mundo, né? Dá para elencar Estados Unidos, China e Europa, e depois vem os outros. E os outros a gente está incluindo aí as microeconomias como o Brasil. Então, sempre quando a gente pensa nisso, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o que acontece nos grandes reflete nos pequenos. Então, se você quer entender Brasil, é muito importante você entender a macroeconomia, entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na China, né? E até porque Estados Unidos, o Brasil é cliente do Brasil, então ele compra do Brasil, é importante para o Brasil. China, compra do Brasil, é importante a gente entender, porque quanto melhor vai a China, melhor para o Brasil, porque ela vai comprar mais do Brasil e o Brasil vai crescer mais junto com ela. Estados Unidos a mesma coisa, Europa a mesma coisa. E do mesmo modo que se eles forem mal e a economia deles começarem a desacelerar, isso é ruim para o Brasil, eles vão comprar menos de Brasil e o Brasil tende a desacelerar junto com eles, né? Esse é o conceito global de economia, né? Quando as maiores economias vão bem, elas arrastam junto as menores, principalmente as menores que fornecem algum tipo tem alguma balança comercial com esses países. O Brasil tem balança comercial com praticamente todos os grandes, justamente porque a gente tem muitas riquezas aqui que interessam para o mundo, né? Seja grão, seja commodities, né? Sejam commodities minerais, commodities agrícolas, isso é muito importante para o mundo, então a gente tem esses países como grandes clientes, então entender eles é muito importante. Do mesmo modo que também para a gente tomar decisões no mercado financeiro, a gente não pode olhar só para a macroeconomia, até porque a gente tem que olhar para a nossa economia. Quando a gente olha para a nossa economia, no caso a microeconomia, é a mesma ideia, é o mesmo conceito. Eu preciso olhar
tudo o que está acontecendo aqui. Preciso entender como que está a inflação do país, como que está os juros do país, como que está o desemprego no país. Eu preciso entender como está o setor de serviços, como que está o setor de agro, enfim, como que está a economia, como que estão as movimentações políticas. Tudo isso é muito importante para a gente entender a nossa economia. Então, quando a gente pensa nessa definição de macroeconomia, seja externa ou interna, a gente tem que entender todos esses conceitos de indicadores, interno e externo, e no Brasil, mais ainda, porque a gente tem que pensar na questão política. Tá? Então, quando eu vou tomar uma decisão no mercado financeiro, eu quero entender o mercado financeiro, né? Ou eu vou estudar como que está o mercado financeiro para tomar alguma decisão, seja de investimento ou no dia a dia, no day trade, eu preciso olhar para a macroeconomia, como ela está, para entender qual reflexo ela pode ter aqui, mas também eu preciso olhar para a microeconomia para entender o seguinte: se não tem nada mais importante acontecendo aqui internamente que anule o cenário externo. Do mesmo jeito que vai ter momentos que internamente a microeconomia, a economia do país está estável, não tem nenhuma preocupação política, nenhuma preocupação econômica, mas lá fora tem alguma preocupação ampla. Né? Seja com os Estados Unidos, seja com China, seja com a Europa, ou seja, a macro. Se tiver algum problema lá, o que estiver acontecendo lá fora reflete aqui. Do mesmo jeito que vai ter momentos que lá fora não está acontecendo nada e aqui internamente tem fatores importantes acontecendo. Geralmente esses fatores vão vir muito do meio político. Aí sim a gente vai perceber que vai ser ignorado a macroeconomia e a microeconomia vai tomar conta disso. Né? Por isso que é muito importante, pessoal, eu sempre me preocupar em conhecer indicadores econômicos. Aqui mesmo no YouTube da Lattes tem uma série falando sobre todos os indicadores econômicos importantes, seja PIB, seja indicador de inflação, seja indicador de juros, seja indicador de setor de serviços, de indústria, enfim, né? Todos os indicadores são muito importantes para você entender como que está a expectativa do mercado com a economia, seja externa ou interna. Né? E é dessa forma que a gente vai acompanhando as movimentações de presidentes de bancos centrais, que entra a questão de política monetária, até mesmo a questão de correlações, né? Entender o quanto que está acontecendo lá fora reflete aqui, e entenda lá fora o que está acontecendo com as bolsas, com o dólar lá fora, com commodities lá fora, seja petróleo, seja minério, enfim, o que acontece lá fora, qual reflexo tem aqui, né? Qual a correlação que tem com o cenário interno aqui. Então é muito importante o tempo todo, quem está dentro do mercado financeiro, quem quer tanto ser um profissional do mercado financeiro, mas como gerir melhor seus investimentos dentro do mercado financeiro, saber olhar para o macro e para o micro. Né? E a gente chama isso de contexto, você entender o contexto que une a macroeconomia, a microeconomia e tudo que compõe esses fatores, né? E o quanto isso é importante para você tomar boas decisões, seja para você fazer day trade no seu dia a dia ou para investimentos de longo prazo. E muitas vezes investimentos nem mesmo dentro do mercado financeiro, mas às vezes você vai investir na sua empresa, às vezes você vai comprar uma máquina, você vai comprar uma casa, será que vale a pena agora financiar uma casa ou não? Quando você entende como está a economia interna, principalmente, nesse caso, você sabe o time de atuar ou não atuar, né, a hora de fazer alguma coisa ou não. Vou pegar um exemplo básico aí, a gente está no momento onde o nosso juros está em 13,75, né? Esse juros é absurdamente alto, né? E a gente tem um cenário que em breve a gente vai começar a ver esses juros começar a desacelerar, claro que devagar, mas vai desacelerar. Então nesse momento você fazer um financiamento com juros altos e que tem a expectativa de logo começar a se cortar esses juros, não tem sentido fazer um financiamento. Mas para isso eu preciso entender por que vai começar a cair, se a inflação está desacelerando, se não vai, qual que é a visão de política monetária do Banco Central. Parece ser complexo isso, mas não é. Né? Desde que você olhe para as coisas certas, entenda como as coisas funcionam, né? E busque entender principalmente sobre contexto. Espero ter ajudado, mas lembra, uma coisa não funciona sem a outra, né? Principalmente a microeconomia depende muito da macroeconomia. A macroeconomia não depende da microeconomia. O que acontece em Brasil dificilmente vai refletir nos Estados Unidos, na China ou na Europa. O contrário vai, né? O que acontece em China, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece em Europa pode ter reflexo aqui, tá? Então é importante saber fazer essas distinções aí, certo? Espero ter ajudado a todos aí. Nos vemos no próximo vídeo. Desce o dedo no like aí. Até a próxima. Beijo.